Para a gente entender o que são as strings, vamos pensar sobre a seguinte analogia. Imagina que chega um cano de água na sua casa e a gente chama ele de std-in ou de standard-in. Esse é o nosso fluxo de entrada. E daí você vai utilizar essa água para alguma coisa. E depois desse processo vão sair outros 2 canos. Um cano vai ser só para água potável. Esse vai ser o nosso standard-out ou std-out, que é o nosso fluxo principal de saída e também por onde saem as informações principais do nosso processo. Então, se da sua casa primeiro sair água potável, o outro que sobra é o nosso standard-error, que seria a nossa analogia o equivalente ao esgoto da casa, que é por onde saem os erros e também as informações de debug. Quando você abre qualquer tipo de processos, esses 3 fluxos padrões sempre vão estar lá. Conforme você executa esse processo pela linha de comando, seja um comando do Linux ou seja aquele programinha em C que você fez, o terminal ele vai se apropriar desse processo e vai redirecionar para o seu monitor. Aqui você pode ver todos os símbolos que são utilizados para fazer os redirecionamentos. Para quem não conhece o comando less, ele aceita um arquivo ou uma entrada pelo standard-in e ele fornece várias funções para você estar lendo esse arquivo. Nesse exemplo, nós podemos ver como está lendo por um arquivo e nesse outro exemplo, como a gente faz o redirecionamento do arquivo pelo standard-in. A diferença pode parecer ser bem sutil, mas na verdade ele tem grandes implicações, porque em um, o comando ele é feito para ler um arquivo e no outro a gente que faz o redirecionamento. Então se o programa, por exemplo, não tiver a capacidade de ler um arquivo e sim receber pela string, você vai conseguir fazer ele funcionar com esse método. Através do terminal, a gente agora vai estar chamando o processo PS, que ele mostra todos os processos rodando no seu computador, tanto em primeiro plano quanto em segundo plano. Só que agora nós temos muita coisa rodando no nosso computador e está mostrando mais de 50 a 60 linhas. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a saída desse processo e jogar para outro, no caso o tail. Ele recebe algum tipo de entrada e ele vai mostrar as últimas 10 linhas dessa entrada. E nós conseguimos esse efeito utilizando o pipe, que é o símbolo para concatenar a saída de um processo e jogar para outro. Só que a gente decidiu mudar de ideia e nós queremos salvar agora o resultado depois do tail. Para isso é muito simples, basta usar o símbolo de redirecionamento do standard-out para um arquivo. Agora deu na cabeça que queremos achar todos os arquivos de texto do nosso computador e queremos salvar dentro de um arquivo log. Só que nós não temos interesse nos erros que o find pode dar, que seria, por exemplo, de permissão. Então nós vamos descartar esses erros, redirecionando o standard-error para o dev null, que é um lugar de redirecionamento especial para quando você quer descartar alguma coisa. Você também pode adicionar ao fim dos arquivos ao invés de só criar novos. Independente do fluxo, ao invés de usar um símbolo só de maior que, você usa 2. Com esse seu novo conhecimento agora de fluxos, a criatividade realmente é o limite do que você consegue fazer. Nessa nova situação, a gente, além de procurar todos os arquivos de texto do seu computador, a gente vai salvar os erros desse processo em um arquivo chamado erros.log. Só que para cada arquivo de texto que a gente achar, nós queremos agora contar a quantidade de linhas desses arquivos. O processo chargs nos ajuda a fazer isso, que ele lê cada linha e executa um comando, onde no nosso caso é o WC, que ele faz a contagem de caracteres ou linhas. E também, se tiver algum tipo de erro, a gente vai estar salvando no erros.log, e tudo que der certo, ou seja, a quantidade de linhas de cada arquivo, nós salvamos no arquivo.log. Independente do que você queira fazer, é sempre útil ter em mente as possibilidades com o controle dos fluxos. Espero que você tenha conseguido entender o que são, para que servem e uma das vantagens que ele pode te oferecer. Qualquer dúvida basta me escrever. Até o próximo vídeo.